Que a graça e o amor do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós hoje, enquanto nós nos reunimos virtualmente para celebrar o seu amor. Amém. Hoje é o terceiro domingo de Advento. A coroa colocada sobre o altar já tem 3 das 4 velas acesas. Simboliza que Jesus Cristo, a luz do mundo, aquele que rompe as trevas da nossa vida e as trevas desse mundo, a sua luz está cada vez mais próxima em sua plenitude. Advento é tempo de memória e de esperança. É tempo de rememorar o que Deus fez no passado na pessoa de Jesus Cristo. E tempo também de alimentar a esperança de que Ele virá ainda outra vez ao nosso encontro e nos levará para o seu reino, na plenitude do seu amor. Advento é uma caminhada rumo à esperança, que nasce e renasce no Natal. O profeta Isaías convocou o povo da sua época dizendo: preparai o caminho do Senhor, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Como dizia o hino, Advento é tempo de preparação para a chegada do nosso Redentor. Aliás, falando em caminhada, como foi a tua caminhada ao longo deste último ano até aqui? Como foi a tua caminhada até este Advento? Como será a tua caminhada até o Natal? Eu quero convidar você hoje a ouvir algumas percepções diferentes sobre a história do primeiro Natal. E à medida em que tu ouves essas histórias, o desafio é que você busque as relações com a tua própria caminhada nesse último ano, até aqui, até o Natal. Você topa fazer parte dessa jornada de fé hoje? Antes disso, quero convidar você para uma palavra de oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Querido e amado Deus, aqui estamos nós, teus filhos, tuas filhas, reunidos virtualmente na tua presença, com um único objetivo: que a tua palavra venha a nós, nos transforme, nos oriente, nos console, nos dê direção. Ó Deus, à medida que nós ouvimos hoje aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, dá-nos coração receptivo e mente aberta, para que a tua palavra esteja dentro de nós, a ponto de transbordar e se transformar em ações concretas de amor e bondade na direção do próximo, na direção desse mundo. Abre, ó Deus, os nossos ouvidos, para que ouçamos sobre a tua misericórdia, para que ouçamos sobre a tua salvação e para que a nossa fé se fortaleça e seja alimentada também para os dias que virão à nossa frente. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua presença e sermos servidos pela tua palavra. Amém. Os anjos jubilaram quando a
Eu não sei vocês, mas eu acho muito bonito paisagens compostas por folhas secas. Eu gosto de vê-las caídas ao chão, contrastando a sua sequidão com o verde ao seu redor que insiste em se manter vivo. Mas você já tentou varrer um jardim de folhas secas em um dia de vento? A beleza termina rapidinho e a gente se frustra com a bagunça que as folhas secas causam no jardim. Aliás, as folhas secas e a sua beleza, elas costumam bagunçar as coisas para aqueles que não apreciam a sua beleza. A primeira percepção sobre a história do primeiro Natal que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o primeiro Natal foi uma bagunça. Acompanhe o que registra a Bíblia sobre essa história. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ao contrário do que muitos pensam e do que os nossos presépios retratam, o primeiro Natal foi uma verdadeira bagunça. É muito provável que os semblantes na estrebaria não eram tão serenos como o dos nossos personagens. O cheiro não era nada agradável, como nos lembra os cheiros do Natal. E não havia aconchego algum. O primeiro Natal foi, na verdade, um caos. Hospedarias lotadas, famílias em trânsito para o recenseamento convocado por César Augusto, animais cheirando mal ao redor do bebê ainda sujo, olhares tortos fazendo as contas de quanto tempo Maria estava grávida, sugerindo que ela tenha ficado grávida antes de casar, frio, medo e a insegurança que todo pai e toda mãe conhece de ter nas mãos um recém-nascido. Além disso, não havia uma parteira para ajudar Maria, não havia uma cama para ela descansar, enfim, uma verdadeira bagunça. E no meio do caos daquela noite, irrompe a esperança para o mundo. E contrariando todas as expectativas do povo de Israel em relação ao Messias tão esperado, ele nasce no meio das situações que ele se propõe a resolver e estar ao lado. Ele nasce no meio do caos, ele nasce na bagunça, ele nasce na pobreza, ele nasce na incerteza, ele nasce no meio do medo, para mostrar que é ao lado das pessoas que passam por isso que ele está. Talvez a tua caminhada até esse advento e Natal esteja sendo uma bagunça. Talvez esse último ano tenha sido um calendário recheado de tristezas e desapontamentos. Talvez seja um dos primeiros natais depois da ida ao cemitério. Ou talvez depois que algum drama familiar aconteceu. Talvez seja o primeiro Natal depois de um período de doença ou de um período de dificuldade financeira. Talvez seja um Natal solitário, longe das pessoas que você ama, ou com saudade das pessoas que você tanto amou. Para alguns, talvez vai ser o primeiro Natal depois de perder o emprego. A jornada dessa vida, ela pode, e muitas vezes, ela é uma bagunça, tipo folhas secas espalhadas em um jardim num dia de vento. O primeiro Natal é exemplo disso. O benigno Redentor foi recebido em meio ao caos, em meio à bagunça. E nesse Natal, como você o receberá? Como hei de receber-te, benigno Redentor?
Como se não bastasse o caos e a bagunça que foi o primeiro Natal, logo que o menino nasceu, uma notícia assustou e trouxe medo sobre a família. Vamos ouvir mais esse episódio da história. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Quando Jesus nasceu, alguns sábios do Oriente foram visitá-lo. Chegaram ao palácio de Herodes. Afinal, são em palácios que nascem os reis. Mas não encontraram Jesus em meio ao luxo. Eles foram então guiados por uma estrela até o lugar onde Jesus estava. E Herodes pediu: olha, quando vocês encontrarem o novo rei que nasceu, venham me avisar, a fim de que eu também possa adorá-lo e presenteá-lo. Logo eles perceberam que, na verdade, Herodes estava mentindo. A sua intenção era matar o bebê, temendo que a sua posição fosse usurpada. Não demorou muito para a notícia se espalhar e chegar aos ouvidos da família que vivia o caos e a bagunça do primeiro Natal. Não bastasse toda aquela situação, o bebê estava sendo procurado para ser morto por ninguém menos que Herodes. Quanto medo no meio do caos! Aquela família pobre, desassistida, jurada de morte, se refugia no Egito, na esperança de lá encontrarem tranquilidade. Nós não sabemos como foi a vida daquela família no Egito, mas se compararmos como é a vida de um refugiado nos dias de hoje, nós podemos constatar que talvez não tenham sido dias muito fáceis. A realidade de ser um refugiado, Jesus conheceu. Quantas notícias ruins fizeram parte do primeiro Natal? Notícias que trouxeram medo, insegurança, medo da morte, medo da nova vida que enfrentariam dali em diante. E eu pergunto a você, que notícias marcaram a tua caminhada até aqui neste Advento e Natal? Esse ano eu recebi notícias que eu não gostaria de ter recebido. Eu precisei encarar realidades que eu jamais gostaria de ter encarado. Eu tive medo do que vi e do que ouvi. Eu temi pela minha vida e temi pela vida dos meus queridos. Algumas notícias ruins, no final das contas, tiveram bons desfechos. Outras notícias ruins terminaram em choro e luto. Nessa nossa jornada, até o Advento e Natal, nós fomos bombardeados por notícias. Mas também neste tempo de Advento e Natal, eu quero te lembrar que Jesus nasceu no meio das más notícias para mostrar que ele se coloca e está ao lado de cada um e de cada uma que enfrenta realidade semelhante. Advento e Natal é um período que nos conta e nos lembra como será o final da história. O final da história não é marcado por uma má notícia, mas o final de todas as coisas, por mais que a jornada seja difícil, diz o seguinte: a ausência da esperança não terá a última palavra, porque Deus veio na pessoa de Jesus e ele voltará. Deus veio ao mundo para mostrar que a noite escura
com as suas trevas, darão espaço para a luz que brilhou em Belém. A noite está findando, fulgente o dia vem. Erguei a voz louvando a estrela de Belém. No escuro em agonia, quem teve de chorar, verá com alegria a luz que há de brilhar. O Deus onipotente a terra visitou, criancinha indigente e servo se tornou. O pecador ansiado não há de perecer, se crente confiado a criança receber. Embora habite em treva, Deus faz a luz brilhar. No juízo a alma eleva, em vez de aniquilar. Quem fez dos céus o brilho não nos há de deixar. Em seu bendito Filho sua obra de findar. Quando Herodes morreu e a família retornou para sua terra, aí sim, imagina-se que a vida iria melhorar. O Messias, tão esperado, havia sido esperado por centenas de anos, ele enfim chegou. Imagina-se que seria uma trajetória de glória sem fim, como caminhar num tapete confortável. Mas na verdade foi uma trajetória sobre pedras. Quero convidar você a ouvir mais um texto bíblico sobre mais esse episódio da história. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O evangelista João, ele usa o termo palavra para se referir a Jesus. Em algumas traduções mais antigas, talvez você lembre, a expressão usada era o termo verbo. A palavra original que está lá no grego é a palavra logos. Na filosofia grega, o logos era entendido como uma energia, uma força, um princípio de sabedoria que regia todo o universo. Na compreensão grega, que influenciava amplamente o Império Romano em que Jesus viveu, tudo o que existia e acontecia por causa do Logos, que regia o mundo, as pessoas e todas as coisas. E para o escândalo dos gregos e dos judeus,
O evangelista João toma emprestado da filosofia grega o termo logos e atribui a Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo para as pessoas daquela época que aquilo que rege o mundo, aquilo que determina tudo o que existe e acontece, o que faz com que tudo funcione na sua mais perfeita ordem, o que dá vida e a mantém, não é uma força, não é uma energia, não é um conceito de sabedoria, mas é a pessoa de Jesus Cristo. E é por Ele, por meio dEle e para Ele que todas as coisas foram criadas e existem. Ele é o dono do universo, Ele é o escritor da história, Ele é a resposta para os anseios de toda a humanidade, Jesus. Ora, não tinha como não ser uma trajetória confortável e gloriosa. Mas para surpresa de todos nós, no texto que nós ouvimos, nós encontramos versículos que dizem: Jesus veio ao mundo, mas as pessoas não o reconheceram. Jesus veio para a sua própria casa, para o seu próprio país, mas não foi recebido. E como se não bastasse, o texto ainda diz: apenas alguns creram nele. Ele veio cheio de graça e verdade, mas o que ele encontrou foram costas viradas. E o Salvador, tão esperado, ele passa despercebido pela maioria. O Salvador tão esperado, ele passa irreconhecível no seu próprio mundo. O Salvador tão esperado, ele vem e ele é rejeitado pelas pessoas que eram o motivo da sua visita na terra. A sua graça e verdade foi retribuída com apatia. Foi difícil caminhar sobre esse chão. Jesus conhece o que é uma jornada que machuca. Quantas pedras você encontrou no caminho até chegar neste advento e Natal? Quantos machucados você precisou curar? Quanta rejeição sofreu? Quanto abandono experimentou por parte daquelas pessoas que você esperava aceitação e acolhimento? Nesse advento, nesse Natal, eu quero convidar você a não deixar Cristo passar despercebido, como aconteceu no momento em que ele encarnou na história. Porque naquela estrebaria, Deus estava gritando ao mundo, dizendo que nenhuma criatura mais seria rejeitada, que nenhuma outra criatura seria abandonada, que nenhuma outra criatura seria machucada por nenhum caminho de pedra, e foi para estar ao lado dessas pessoas que ele veio e que ele nasceu, para mudar trajetórias e jornadas que machucam. Não deixe de ouvir a sua voz nesse advento e Natal. A sua voz traz graça e salvação, mesmo quando a jornada é difícil. Um barco carregado, singrando, vem no mar, trazendo o Filho amado, o Verbo milenar. O barco vai suave em meio e santa luz, não é qual outra nave, pois nele vem Jesus. O mastro altivo e forte é Deus Consolador. Ele é real suporte da vela que é o amor.
O barco chega à terra por força divinal. Mistério santo encerra presente celestial. Menino Deus amado, nascido de desdém, será a cruz pregado, é nosso sumo bem. E quem com alma ardente ao Filho se achegar, aprende humildemente a sua cruz levar. Enfrenta a morte, inferno, firmando-se em Jesus. Recebe o dom eterno, herdando vida e luz. Nós podemos nos aproximar da história do primeiro Natal a partir de algumas perspectivas. Nós podemos encarar a história do primeiro Natal a partir da bagunça, do caos que estava naquela situação. Nós podemos enxergar da perspectiva das más notícias que se fizeram presente. Nós podemos nos aproximar da história do primeiro Natal considerando a rejeição que Cristo enfrentou, e de fato tudo isso aconteceu. Mas existe uma perspectiva sobre o Natal que eu quero repartir com você, que eu quero relembrar a você, e gostaria que você guardasse no seu coração hoje e para sempre. Ouçamos. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tenham medo. Bagunça, caos, não tenham medo. Más notícias, não tenham medo. Rejeição, abandono, machucados, não tenham medo. Ele não diz não tenham responsabilidade, mas o anjo diz não tenham medo. Sabe, algumas pessoas encaram a fé cristã como um punhado de conselhos que Jesus veio trazer para que você pudesse viver uma vida melhor. Jesus não é um punhado de conselhos para melhorar a vida, mas Jesus é uma notícia que aconteceu na história. Eu quero encerrar falando para você a diferença de conselho e de notícia. Conselho é uma recomendação do que você deve fazer. Notícias são relatos do que já foi feito. O conselho incentiva você a fazer algo. As notícias o incentivam a reconhecer que algo já aconteceu. O conselho cabe a você agir. As notícias dizem que outra pessoa agiu. Notícia na Bíblia é evangelho. Natal é evangelho, porque nos lembra que Deus tomou a iniciativa de adentrar as trevas do mundo, e Ele veio no meio da bagunça, das más notícias, do caos, da rejeição, das relações hierarquizadas desumanas, e propõe que a história tenha um novo curso, pautado no amor, na graça, na bondade e na justiça. Eu não sei como foi a tua jornada até esse Advento e Natal, mas eu sei que a partir do primeiro Natal, a nossa jornada ela pode ser carregada de esperança. Ela pode ser marcada por bondade, ela pode ser marcada pela certeza de que, independente do que aconteça, estamos na mão de um Deus que nos ama, que nos acolhe e nos propõe esperança, futuro e eternidade. O convite
é para que o curso da sua vida vá na direção de Cristo, para o ouvir e o adorar. Fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempiterna. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. E aí, você conseguiu fazer as relações sobre as percepções que nós tivemos sobre a história do primeiro Natal e a história da trajetória da sua vida até esses dias? Quero convidar você a encerrar essa celebração com uma palavra de oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós queremos falar com o nosso Pai. Querido e amado Deus, muito obrigado porque não nos deixas abandonados em meio à bagunça, ao caos, no meio das más notícias, no meio dos nossos machucados e das nossas dores. Mas vieste ao nosso encontro para propor um novo caminho, para propor uma nova forma de viver, para propor esperança de eternidade. Nisso nós queremos crer. Ao teu amor queremos nos entregar. Diante de ti queremos permanecer,
como teus filhos e tuas filhas, para que sejamos um sinal concreto do teu amor, da tua graça, da tua bondade nesse mundo, assim como tu foste para nós no Natal, no primeiro Natal, e continuas sendo eternamente. Diante de ti, unindo as nossas vozes e a nossa fé, nós queremos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre a tua caminhada, quero rogar a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face bondosa e te conceda a paz. E assim venha sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Santo Espírito. Amém. Eu desejo a você um excelente dia, uma abençoada semana e convido você a estar conosco na celebração do 4º domingo de Advento, disponível aqui no canal do Sino do Sudeste no próximo domingo. Um abraço e até lá!